Então, vamos falar aqui sobre como aumentar o faturamento dos provedores com serviços de cloud, segurança da informação e mobilidade. Falar um pouco de números, né, fazendo um corte aqui dos últimos 10 anos, o que é que aconteceu nesse nosso mercado, né, numa perspectiva nossa aqui. A gente tinha, há 10 anos atrás, uma demanda reprimida grande, 10 e mais que isso, uma demanda reprimida muito grande do ponto de vista de conectividade de qualidade. Então, os PPPs, né, os provedores regionais, cresceram muito nessa onda aí, principalmente nos interiores aí do Brasil. Hoje em dia, a gente tem uma demanda, ela se estabilizou, né? Além disso, a questão da concorrência, que em 2012 era uma concorrência bem menor que hoje. Hoje, a gente tem casos de cidades que existem 3, 4, às vezes 10, tem reportes de 15 provedores concorrendo ali pelo negócio de conectividade em um mesmo cliente, em uma mesma localidade, né? E, por último, com relação a preços, a gente tinha um cenário, aí mais falando de atacado, né? Em 2012, o preço era um preço mais alto, né? Um preço mais confortável para quem estava provendo o serviço, e hoje o preço está bem baixo, né? Justamente esse dado aí que está nessa tela, a gente acompanha aqui, se pegar um recorte aqui de apenas 5 anos atrás, em 2017, né? Aqui a gente está falando do mercado de atacado, ou seja, a gente vendendo para provedor de internet, para operador, né? O valor por mega, que era perto de R$30 aqui em 2017, hoje está na casa de R$2. Então, em 5 anos, caiu 90% do valor e a demanda não cresceu, a demanda individual de um cliente não cresceu nessa mesma proporção, ou seja, em 5 anos o cliente não passou a demandar no atacado, utilizar 10 vezes mais, né, como foi o que caiu. Então, assim, o que é que precisa acontecer hoje se você trabalhar no mercado exclusivamente de conectividade? Você sempre tem que estar investindo muito, e aí, aquilo que a gente estava falando ontem, da questão do capital intensivo, você sempre tem que ficar investindo mais e mais e mais para expandir rede, expandir cidade, para manter ou ampliar a sua receita. Senão, se você não fizer investimentos, acaba diminuindo o tamanho da sua empresa, né? E aí, quando a gente começa a comparar um pouquinho, né, serviços de telecom com serviços de tecnologia, né, TI, que é uma área, vamos dizer assim, mais coligada, é uma área irmã do segmento de telecomunicações, a gente vê que o cenário é bem distinto. Então, aqui em vermelho eu circulei telecomunicações, né? A gente tem, isso aqui é uma pesquisa mensal do IBGE, um dado recente, agora de julho de 2022, né? Acompanhando de dezembro de 2021 até julho de 2022. Cada número desse aqui, pessoal, é o percentual de variação em relação ao mesmo mês do ano anterior. Então, eu tenho, por exemplo, em dezembro de 2021, telecomunicações, a receita em dezembro de 2021 foi 2,3% a menos do que dezembro de 2020. E assim sucessivamente, a gente tem mês aqui, por exemplo, que chega a quase 10%, né? 9,1%, que é justamente julho de 2022. Ou seja, temos um mercado que a soma de todas as empresas que estão nesse mercado e o que elas têm de receita está diminuindo, né? O bolo está diminuindo mês a mês. E, em paralelo com isso, a gente tem um outro mercado, que é o mercado de TI, que está acontecendo exatamente o inverso, né? Se você pegar aqui dezembro de 2021, que telecom diminuiu 2%, serviços em apenas a variação em um ano cresceu 25%. E aí vai variando aqui 25, 19 e agora o dado mais recente 17. É um número bem significativo, né? Você pegar aqui em julho de 2022, telecom caiu quase 10, TI subiu quase 20. Tem uma distância bem grande aí de uma área que é relativamente próxima de telecom. Esse mesmo dado, olhando em termos, ao invés de a gente olhar em termos percentual, a gente olhando em valor absoluto, né? A soma dessas empresas de telecom em milhões, elas faturaram aqui em 2010 131 mil milhões, né? Ou seja, 131 bilhões, e a gente variando aqui de 2010 até 2019 dá 163
bi, ou seja, em telecom de 2010 até 2019, cresceu 25% a receita operacional líquida, enquanto que TI saiu de 54 e foi para 163. Isso aqui a gente está falando de 2019. Como a gente viu no slide anterior, o número hoje ele cresce mensalmente muito, né? Então, hoje TI já está bem maior do que esse valor. Aqui em 2019 a gente tinha um crescimento de 300% em 2019, entre 2019 e 2010, sendo que nesse período aqui, eu fiz um cálculo lá pela calculadora do Banco Central, nesse mesmo período a gente teve um crescimento de inflação de 179%. Então, a gente avalia que, enquanto a inflação cresceu quase 200%, o Telecom só cresceu 25% e TI cresceu 50% a mais do que a inflação deu nesse período. Né? E aí tem outros segmentos aqui que eu não vou entrar nesse contexto, né? E só para finalizar esse dado aqui, a gente tem também uma questão de número de empresas, né? Então, a quantidade de empresas que em 2010 eram 3.600, em 2019, 11.000. Aí esse dado tem muita divergência, né? Ontem o conselheiro Arthur Coimbra estava aqui e falou que o dado que a Anatel tem hoje são 19.000 provedores no Brasil. Então, aqui a gente está apresentando um dado de 11, né, que 2019, para ser justo com o número que a gente vai falar de TI. TI tem um número bem maior, no entanto, ele cresce muito menos, né? Saiu de 50 para 70, então cresceu 50%, enquanto que Telecom aí cresceu bem mais vezes. Então, TI já é um mercado mais estabilizado, é um mercado que não tem tanta mudança quanto o mercado de telecom nos últimos anos. E aí, nesse contexto, o que se precisa fazer é diversificar, né? A menos que se queira ficar sempre nessa lógica de capital intensivo, investindo, para ficar ali mantendo receita ou crescendo pouco, né? Ou então investindo muito e se endividando muito, a lógica que a gente atua é diversificando serviços, indo para áreas correlatas ali para expandir serviços na base onde já tem, né? E aí o mercado de telecom, eu digo que ele é um mercado, originalmente eu vim do mercado de TI, né? Então naturalmente eu faço muito essa comparação, e eu digo que esse mercado de telecom é um mercado que ele tem muito mais fortalezas, tem muito mais vantagens para quem já está dentro dele ir para o mercado de TI do que quem já está dentro do mercado de TI. Né? Geralmente, uma empresa de tecnologia ela tem ali alguns clientes, tem poucos clientes. Telecom, quem está nesse mercado, tem vários clientes, já que é a base, né? Então, são essas diferenças, né? Nós que estamos nesse mercado já temos uma rede, temos a camada de infraestrutura digital, que é uma camada importantíssima. A gente tem a gente que eu falo, todo mundo que está no mercado, né? Tem uma estrada aí que pode ser usada da forma que quiser, seja uma rede fixa, seja uma rede móvel, enfim, da forma como for. Tem clientes, a empresa de telecom naturalmente tem milhares de clientes na sua base. Tem a questão da marca, já tem uma marca muito forte, né? Já tem um contato ali com o cliente, tem várias estatísticas que falam aí que conquistar um cliente novo tem gente que fala em 5 vezes, 8 vezes, 14 vezes mais caro do que conquistar um cliente que já é seu, né? Quer dizer, ampliar os serviços que é seu ou reter um cliente que é seu. E também a questão da equipe. Então, a empresa de telecom ela já tem uma base ali que, dependendo do serviço que ela vai prestar, ela pode ampliar, ela pode aproveitar, né? Vamos supor, uma empresa de telecom vai prestar um serviço de vídeo monitoramento na área de uma cidade, por exemplo. Você precisa também daquele carro, você precisa daquele eletricista, enfim, de escada, de infraestruturas que você já tem em telecom e uma empresa de fora não tem que partir do zero, né? Então, é exatamente isso, é a questão de você conseguir usar a sua conectividade e ampliar serviços, né? Aqui, uma experiência própria da Telecom, né? A gente investe muito nesses segmentos de cloud, segurança, e agora, mais recentemente, de mobilidade, né, através do MVNO, e tudo isso em paralelo com serviços gerenciados.
Isso aí faz parte da infraestrutura digital, assim como conectividade faz parte da infraestrutura para os clientes, né, os clientes principalmente B2B. A infraestrutura de computação em nuvem, segurança e mobilidade também faz parte para ele conseguir prover ou consumir serviços. Então, você está fornecendo serviço, por exemplo, para uma rede de varejo, ele tanto consome conectividade, mas ele também consome esses outros serviços aqui e vários outros. E isso é o que ele precisa para conseguir, seja executar as aplicações que ele tem, né, o ERP, o CRM, ou seja, prover serviços, prover o serviço de e-commerce e etc. Então, essa mesma lógica existe em todos os segmentos do mercado, na área hospitalar, na área de indústria, e geralmente a gente que está no mercado de telecom tem na nossa base de clientes, na nossa carteira de clientes, uma gama enorme de segmentos de mercado que consomem muito mais recursos, que gastam muito mais recursos em TI hoje em dia do que em telecom. Então, a ideia é a gente conseguir consumir também, atender esse mercado. E aí, uma experiência pessoal da Telecom, né, o que é que a gente conseguiu fazer com isso? Isso aqui é um slide que mostra o portfólio da Telecom. A gente partiu de um escopo que éramos exclusivamente conectividade, né, ou seja, a gente fornecia serviços IP, serviços privados aqui, né, LAN to LAN, MPLS, serviços de conexão com PTTs e também serviços de transporte, para ampliar para um portfólio que tem hoje em dia várias verticais. E note que a gente hoje nem começa mais falando por conectividade, a gente começa falando por cloud, porque a gente já tem já é bem difundido no mercado por conectividade, então hoje a gente começa o discurso em nossos clientes falando de cloud, de data center, de cibersegurança, de mobilidade e de serviços. Então, por exemplo, em cloud e data center, a gente tem uma cloud privada, que a gente fornece serviços para cliente de computação, computação na nossa nuvem, né, para processar, para colocar sistemas na nossa nuvem, de backup no nosso ambiente, disaster recovery no nosso ambiente. A gente tem uma proposta de valor que a gente consegue, além de ter uma forma de precificação diferente em relação às clouds públicas, quando a gente está oferecendo essa cloud privada, a gente consegue ser mais barato e com uma performance melhor, porque a cloud está aqui na nossa região e a gente tem domínio da rede. Então, a gente entrega uma rede privada para o cliente, né, um LAN to LAN, e ele tem uma latência muito menor, a experiência geralmente é assim, muito melhor do que colocar, em algumas situações, colocar em cloud pública. Né? A gente tem serviços de segurança com firewall, sendo monitorado por equipes nossas, né? Tudo isso a gente faz, a gente também utiliza alguns parceiros, né, de tecnologia, a gente principalmente no início, a gente começa usando muitos parceiros e depois a gente vai adquirindo esse know-how, né? E, além disso, também serviços de mobilidade, a gente tem um MVNO e esse MVNO a gente consegue trabalhar serviços de IoT, por exemplo. Hoje tem empresas de máquina de cartão de crédito que consomem da gente os chips, né, chip multioperadora, serviço, né, multioperadora e também serviço de banda larga e até mesmo a voz. Nesse contexto aqui, a gente tem alguns dados bem interessantes. Hoje a gente começou focando, há alguns anos, a gente começou focando TI nos segmentos B2B privado e público, né? No início a gente não focava no provedor para vender TI e se a gente pegar apenas esses segmentos B2B, privado e público, o TI já representa 20% da receita da gente, sendo que tem um dado bastante interessante, Miriam, que é o seguinte: geralmente cada R$1 de TI ele chama pelo menos R$1 de conectividade. É muito raro a gente vender só TI para um cliente. Quando a gente vende uma cloud, ele sempre contrata também um link, seja um link de internet, seja um link para a própria cloud, e quando ele compra um firewall, ele também está contratando o link. Enfim, a gente está sempre puxando. Então, a receita exclusivamente de TI hoje, nesses dois segmentos da gente, ela já alcança 20%,
porém, essa receita também puxa pelo menos outros 20% de conectividade, né? E a gente tem outros casos bem interessantes também, recentes, que a gente tem um ticket no cliente lá de X, e quando a gente chega lá para vender cloud, por exemplo, a gente aumenta 10 vezes o ticket. Então, se eu tiver um cliente lá que ele paga para a gente 5 mil, por exemplo, é comum a gente chegar lá e conseguir ampliar essa receita para 50 mil reais mensal. É uma coisa que, em conectividade, daria um trabalho gigantesco para a gente conseguir alcançar. Seria um trabalho assim, de muito tempo e convencimento e uma demonstração de um trabalho de muita confiança para a gente conseguir, hoje em dia, alcançar essa receita, né? E, além disso, a Telecom ela apoia as empresas do segmento a fazer a mesma coisa. Então, os mesmos serviços que a gente provê, hoje a gente dá capacidade apoiando com esses serviços, né? A gente capacita provedores, a gente desenvolve negócios em conjunto. A gente tem uma área comercial hoje que tem quase 40 pessoas e dentro dessas áreas tem tanto a área de pré-venda quanto a área de desenvolvimento de negócios que são exclusivamente para trabalhar negócios de tecnologia da informação. Então, a gente desenvolve negócios juntos, a gente tem a plataforma de soluções, né, aqueles mesmos serviços que a gente falou na tela anterior, a gente consegue propor para os provedores que tenham também em white label, ou seja, com a oferta, com o nome do provedor e dar suporte técnico a tudo isso. Então, essa é a nossa proposta de valor para oferecer e diversificar o portfólio aí dos provedores.